Boa tarde, dia 20 de junho de 2026. Eu sou o João, eu vou prestar para a FUVEST, vou tentar a FUVEST, a USP, o curso de fisioterapia, mas agora a gente vai continuando, né, o que a gente estava fazendo. A gente vai sair um pouco do tema da FUVEST, a gente vai falar um pouco sobre a redação do Enem, porque, enfim, a gente está aqui comentando sobre essa redação Nota 1000, que foi feita aí na semana passada, e a gente já falou sobre a introdução, a gente já fez o desenvolvimento 1 e agora a gente vai fazer o desenvolvimento 2. Então, retomando, qual que era o tema dessa redação, né? Os impactos da cultura do imediatismo na construção de projetos de vida no Brasil contemporâneo. Vamos lá, retomando o que a gente falou. Na introdução, primeiro a gente trouxe aqueles conceitos lá da quarta revolução industrial, e a partir disso a gente destrinchou os impactos positivos e os impactos negativos da quarta revolução industrial na vida dos seres humanos, na vida moderna. A gente escolheu os impactos negativos e a gente já falou sobre o resultado negativo que a gente decidiu escolher, que é a pressão por resultados imediatos. Isso desencadeia uma série de problemas que se relacionam com esse tema. E aí no final do parágrafo a gente chegou nos nossos dois lutadores lá, a nossa tese, né? Que é o livro aí, a obra da FUVEST, Memórias de Marta, que já foi tema lá do primeiro parágrafo, que é o desenvolvimento do segundo parágrafo, no desenvolvimento um. E agora a gente vai falar no desenvolvimento 2 sobre o nosso segundo aspecto, que são as redes sociais como atores do processo de imediatismo que dificulta os projetos a longo prazo no Brasil. Esse é o tópico do nosso desenvolvimento 2. Então eu vou trazer a estrutura lógica aí do pensamento que eu tive e depois eu vou ler o parágrafo aí correspondendo a todos os tópicos aqui que eu prometi que teriam no parágrafo. Então vamos lá, começando eu já falei assim, bom, a gente vai trabalhar sobre redes sociais, então eu vou aqui, não vou definir o que são redes sociais, porque lembrando, no primeiro parágrafo de introdução, eu trouxe né, uma oração explicando o que era a quarta revolução industrial e uma oração ali resumindo em uma frase o que era o livro Memórias de Marta, que era a menininha do cortiço que estudou, virou professor e saiu do cortiço. Foi isso que a gente fez. Nesse parágrafo, do terceiro parágrafo, desenvolvimento 2, não vai precisar fazer isso de rede social, não vai precisar explicar que as redes sociais são um meio digital de comunicação, interpessoas. Não precisa, porque isso já está subentendido, porque vai ficar uma coisa muito óbvia e a gente tem mais coisa para falar além do que é rede social. Então a gente já vai definir que as redes sociais, elas são, eu escrevi personagens, mas o termo certo seria, elas são atores desse tema. Então elas são atores centrais do impacto da cultura do imediatismo na construção de projetos de vida. E por que as redes sociais são atores tão importantes? Porque elas trouxeram esse termo totalmente novo que é da popularidade efêmera. Porque vamos lá, vamos dar um pause. Não dá para explicar isso na redação, mas precisa escrever isso de uma forma assim, precisa sintetizar isso para dar a entender. Antes das redes sociais, era muito difícil que uma pessoa se tornasse famosa da noite pro dia. Mas assim, quase impossível. Quase impossível. Assim, acho que os únicos casos que uma pessoa poderia se tornar muito famosa era na cidade, se a pessoa fez uma coisa incrível, a pessoa sofreu um acidente horrível, ou a pessoa, sei lá, a pessoa nasceu com 2,5 metros de altura. Tipo, aí a pessoa poderia ficar famosa, sim, mas tirando esses casos, é impossível. E ainda seria em nível municipal, é uma coisa pequena. Com o advento aí das redes sociais, a partir lá da quarta revolução industrial, a partir de 2011, etc., a pessoa, o indivíduo, pode ficar famoso assim, sem fazer nada. Então pode ser que te gravem na rua e você acorda amanhã e, cacete, você tá cheio de gente te seguindo, etc. Isso pode acontecer, e era uma coisa que antes nas redes sociais não aconteciam. Então as redes sociais trazem esse novo conceito, que é da popularidade efêmera. Tá bom. A gente define aí popularidade efêmera, que as coisas acontecem muito rápido, e aí tem a popularização e a despopularização instantânea, então um dia você é famoso e no outro dia você não é ninguém. Ok, a gente trouxe esse conceito. E aí a gente vai, como argumento, fazer uma oposição ao Memórias de Marta. E como que a gente vai fazer essa oposição? Vamos lembrar que o livro lá da Júlia Lopes de Almeida, ela falava de uma menininha que estudou, virou professora e saiu do cortiço. Só que isso, como a gente escreveu, foi um trajeto árduo e difícil, e levou tempo e paciência, blá 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 blá. A rede social é exatamente o oposto disso. Porque você não precisa fazer nada. Assim, você é óbvio, precisa se esforçar um pouquinho, mas você não precisa trabalhar, você não precisa estudar, é só você existir e eventualmente você vai ficar famoso. Essa é a ideia da rede social, entendeu? E essa ideia contrapõe exatamente o nosso argumento da Júlia Lopes de Almeida, que a gente usou as palavras dela para dizer
que o trajeto de ascensão social por meio da educação da Marta foi difícil, complicado, lento, mas que valeu a pena. Então a gente contrapõe a obra com a questão da popularidade efêmera. Só que aí que vem a sacada desse parágrafo. Porque por mais que a gente esteja contrapondo o que a Júlia Lopes de Almeida falou, na verdade a gente está chegando a uma conclusão. Por quê? Quando a gente fala de projeto de vida, a gente está mirando nos jovens, a gente vai falar dos jovens, né? Não, o tema não necessariamente é dos jovens, mas foi onde a gente focou mais, onde eu foquei mais a redação. Então, quando a gente fala de juventude, não tem como a gente tirar, a gente desgrudar jovem de rede social. Então, se o jovem utiliza a rede social, na rede social tem a popularidade efêmera, e a popularidade efêmera é totalmente contra o que a Júlia Lopes de Almeida escreve na narrativa dela, mesmo sem ela saber, porque não tinha rede social na época, isso inevitavelmente chega na aversão dos jovens aos projetos a longo prazo. Porque se a pessoa, o indivíduo, está exposto, e quando eu falo jovem, pode ser uma pessoa de 50 anos, 40 anos, ou de 15, tanto faz. Se a pessoa está exposta ali toda hora, a rede social, aí influencer divulgando a plataforma, aí gente divulgando site, toda hora, a pessoa fica, e o cara ganhando milhões, a pessoa fica, meu, mas que é isso? O cara não faz nada, ele divulga a plataforma, o jogo, divulga a aposta e o cara tá ganhando muito dinheiro. Só que isso é exatamente o conceito da popularidade efêmera. Só que o indivíduo, vendo o outro indivíduo ganhar dinheiro fácil, ele fica com uma aversão a pensar em um projeto a longo prazo. Porque ele também quer esse dinheiro rápido, esse dinheiro que chega logo por meios, às vezes ilícitos, etc. Mas não é esse o ponto. Então o indivíduo, ao ser exposto à rede social, a rede social que tem popularidade efêmera, que é a oposição à historinha da Marta, ele vai criar uma aversão a projetos a longo prazo. Só que nisso a gente chega a uma conclusão, que é a conclusão do texto e a conclusão do desenvolvimento 2, que para você conseguir algo de ascensão social ou uma coisa transformadora, ou para você conseguir essa sua construção de projeto de vida que mira uma transformação social, é necessário ser paciente e necessário ter tempo. Então a gente fez toda essa construção para chegar nessa conclusão, pelo que a gente passou? Pelas redes sociais. O que tem nas redes sociais? Popularidade e despopularização efêmeras. Isso contrapõe a história da Marta, que é a obra da FUVEST. E aí disso, a gente também pode chegar da popularidade efêmera, a gente pode passar direto pela aversão dos jovens aos projetos a longo prazo. Porque o jovem está exposto ao cara lá que não faz nada e ganha milhões, ele quer ser aquele cara que não precisa fazer nada e ganha milhões. E essa aversão aos projetos a longo prazo, dá pra gente, né, eu como escritor e autor do texto, chegamos à conclusão de que é necessário ser paciente para que essa ascensão social aconteça de fato. Porque por mais que o cara está ganhando milhões, né, tenha essa popularidade, como dito aqui, ela é efêmera. Porque da noite para o dia ela pode simplesmente sumir. Então esse é o desenvolvimento 2, esse é um desenvolvimento também, foi um pouco mais complicado do que o desenvolvimento 1, mas é muito simples também porque é técnica de sempre, é comparação bom, não tem, eu vou ler rapidinho, né, para provar que está tudo aqui dentro. Por conseguinte, a gente já começa com um conectivo, as redes sociais são personagens essenciais para a compreensão da cultura do imediatismo. Aqui começamos já falando das redes sociais como atores, personagens. Isso acontece porque, em contradição ao texto de Júlia Lopes de Almeida, o sucesso dentro das mídias sociais é efêmero, possibilitando que o indivíduo saia do completo anonimato para a condição de celebridade da noite para o dia. Então aqui, oposição à obra da FUVEST, junto com o argumento de popularidade efêmera. Esse fenômeno de popularização e despopularização instantâneo, ligado ao uso excessivo de redes sociais pelos jovens, potencializa a aversão da juventude em relação a projetos de longa duração, em que, para atingir reconhecimento e prestígio, é necessário ser paciente. Então o parágrafo abordou aí tudo que foi dito, é a linha de raciocínio, e é isso. Vamos para a próxima.